que é a verdade, tá? Ou seja, a gente, depois de ver o que é o imperativo categórico, como é que funcionam essas abstrações lógicas para deduzir o que deveria ser feito, né? Por exemplo, ninguém deveria mentir, etc., né? Aí, depois que ele expôs isso, ele vai começar a sofrer críticas, tá? Que vão justamente demonstrar quais são as limitações do tipo de moralidade que o Kant desenvolveu, que a gente poderia chamar de uma moralidade subjetiva, de uma moral subjetiva. Por quê? Porque é a moral do sujeito, tá? Agora, esse sujeito não é um sujeito concreto, não sou eu, não é o Matheus, não é a Nicole. Esse sujeito é um sujeito abstrato, é um sujeito transcendental. Então, é aquilo que ele dizia, olha, pode ser qualquer um. Então, pelo fato de poder ser qualquer um, quer dizer, ele achava que ele fugia das limitações de uma individualidade subjetiva, né? E criava uma espécie de dever subjetivo, né? Essa palavra dever ela é muito importante na moral kantiana, né? Então a ideia de que todo mundo deveria agir da maneira como o imperativo categórico determina, tá? Mas aí vão surgir problemas, vão surgir problemas. Eu vou começar hoje falando para vocês de dois problemas que surgem, que são os problemas mais críticos, né? O primeiro problema é o seguinte, se todo mundo é capaz de saber que não deveria se roubar, se a gente pode abstrair o imperativo categórico e mostrar que o roubo é uma coisa errada, né? Por que, mesmo sabendo disso, né, por que as pessoas não fazem as coisas certas? Tá? Mesmo sabendo que existe o errado. Por exemplo, no Brasil tinha escravos no século XIX. Todo mundo sabia que escravizar um ser humano era uma coisa errada. Ninguém discute isso, ninguém defenderia, né, a escravidão como uma prática justificável. Tá? Então, por que continuou tendo escravidão? Tá? Ou seja, qual que é o problema da moral kantiana? Né? O problema da moral kantiana é que, mesmo a pessoa sabendo o que é o errado, ela pode agir errado. E pior do que isso, uma sociedade inteira pode agir errado, que é o segundo problema que daqui a pouco a gente vai ver. Né? Mas não existe nada que force uma pessoa a agir conforme o imperativo categórico. Todo mundo sabe que é imperativo categórico que eu não deveria roubar, mas tem gente que rouba. Tá? Então, o que acontece? Né? Começa a se perceber que existem deficiências do pensamento moral kantiano, tá? Que ele é todo baseado num dever ser, mas que como não tem ninguém que fiscalize ou que obrigue as pessoas a agir direito, né? O que acontece é que a pessoa age se ela quiser, se ela não quiser, ela não age. Né? Então, é fácil de ver que tem um problema no pensamento do Kant. Né? Qual que é? Qualquer criminoso pode ser dado como um exemplo, político que rouba relógio, qualquer coisa lá, pode ser dado como exemplo, né? Quer dizer, são sujeitos dotados de razão, portanto, capazes de pensar e deduzir imperativos categóricos, tipo, ninguém deveria roubar, né? Sabe, portanto, o que é o certo, o que é o errado, sabem que estão fazendo a coisa errada quando eles roubam, mas eles roubam. Né? Quer dizer, a questão que se coloca na prática é que, mesmo sabendo que está fazendo a coisa errada, a pessoa continua fazendo a coisa errada, tá? Por justamente alguma razão subjetiva, individual, egoísta, né? Ela continua, ela acha que ninguém vai descobrir, acha que não vai ser preso, mesmo que descubram, né? Então, perceba que a moral kantiana, ela começa a ser questionada, porque as pessoas falam, pô, mas para que serve isso? Você dizer que moralmente, né, você vai condenar moralmente alguém que isso, alguém que aquilo. Tá, mas tem um monte de gente que está fazendo do mesmo jeito, né? E se você diz que você vai virar para a pessoa e falar que ele é um picareta, que ele é um bandido, que ele é... tem um monte de gente que, na maior cara de pau, não está nem aí. E continua fazendo a coisa errada, continua, não, contrata advogado para defender e sai fora da coisa, né?
Então, o grande problema da moral kantiana, quer dizer, dessa filosofia de um dever ser imperativo, né, do imperativo categórico, para a discussão ética, é que toda pessoa pode continuar fazendo a coisa errada, tá? Mesmo sabendo que está errado. Então, tem um problema aí que é de ordem do descumprimento, digamos assim, da moral, né? O descumprimento da moral, tá? Mas tem um outro problema, que é ainda mais grave, talvez, que é o fato de que quando você pega uma máxima moral, um imperativo moral, né, e você coloca ele na prática, é, você vai se deparar com problemas. Por exemplo, o próprio Kant, ele escreveu um texto, né, onde ele vai demonstrar, a meu ver, com orgulho e ingenuidade, aonde que leva a moral kantiana, né, essa abstração do dever ser, que nada mais é do que uma abstração matemática. Ele abstrai o mundo e cria uma relação formal do que deveria ser o imperativo categórico. Ninguém deveria roubar, ninguém deveria mentir, né? Mas o que acontece? Ele escreveu um texto que se chama Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade, onde justamente ele vai colocar esse problema, quer dizer, é um sujeito que está na casa dele, e aí um amigo bate na porta da casa dele, e fala, olha, estão querendo me matar, me esconde. E aí o amigo abre a porta e o outro entra para se esconder. Só que logo em seguida, o assassino que está perseguindo o amigo bate na porta. E a pergunta do Kant é a seguinte: eu poderia mentir para o assassino? Eu deveria mentir para o assassino? Eu poderia mentir para o assassino? Né? Perguntando se o amigo está lá em casa escondido. Eu tenho direito de mentir para esse assassino, mesmo sabendo que é um assassino que vai matar nosso amigo e tudo. E a conclusão que ele chega é a seguinte: olha, do ponto de vista do imperativo categórico, você não deveria mentir. Você deveria dizer para o bandido que o seu amigo está ali dentro, tá? E porque direito de mentir você não teria, tá? Então, esse tipo de exagero, né, da moral kantiana, que acaba inviabilizando, num certo sentido, né, que esse projeto de moralidade ele tenha um grau de efetividade interessante. Agora, por outro lado, também, mesmo percebendo qual é o problema da moral kantiana, fica um problema maior ainda, quer dizer, como é que se supera isso? Porque também não dá para defender o contrário, quer dizer, que não tem que ter uma norma, que não tem que ter um comportamento ético, né? Muito pelo contrário, a sociedade precisa de limite, né? A gente precisa ter leis, ter um monte de coisa lá para tentar controlar esse negócio, para fazer com que as pessoas não roubem, não matem, não falem mentira, né? Então tem leis para proteger contra esse tipo de atitude. Imagina, alguém vai para a mídia e começa a falar um monte de mentira lá da vida de alguém, né? Então o Código Penal tem lá, tem injúria, tem difamação, tem uma série de cláusulas penais que se alguém fala uma mentira a respeito de outro e aquilo atenta contra a moral da pessoa, a pessoa vai acionar a polícia, vai tentar reverter a situação, né? Quer dizer, tem um monte de coisas, né? Agora, na prática, quer dizer, isso é um debate muito polêmico, né? Agora, do ponto de vista da filosofia, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que vão surgir, então, novos pensadores que vão tentar superar esses problemas da moral kantiana. E a gente vai continuando aqui a nossa apresentação, né? Então, mais ou menos, para resumir a apresentação, quer dizer, a gente viu o que é o imperativo categórico, a gente entendeu qual que é a dinâmica de funcionamento dele, né? Um funcionamento lógico, matemático, racional, para deduzir o que seriam leis que todo mundo deveria cumprir, como não mentir, não matar e não roubar. Mas a gente viu também que na prática esse negócio não está servindo para muita coisa, quer dizer, e aí, para quê então, né? Já que todo mundo continua fazendo coisa errada, né? E aí, então, vão surgir novas propostas de aperfeiçoamento dessas limitações, desses problemas, tá? O primeiro nome que a gente vai ver hoje é do Fichte, né, que é um autor que ele foi discípulo do Kant, ele estudou muito a obra do Kant,
ele é um grande seguidor do Kant, mas que ele acha que o Kant não foi as últimas consequências do que ele deveria ter desenvolvido. Então ele vai tentar dar alguns passos a mais para tentar resolver problemas que ele vê na obra do Kant. Tá? Em dois campos fundamentais ele vai trazer inovações. Né? O primeiro campo é o da ética, que é o assunto que eu abri a apresentação hoje falando um pouco dela, para tentar mostrar para vocês os problemas da ética kantiana, né? E o segundo problema vai ser da própria da estrutura transcendental, aquele negócio que a gente viu, das relações do sujeito com o conhecimento, do entendimento com a intuição, de como se produz conhecimento, né? Enfim, ele vai achar que essas duas áreas, tanto a área da produção de conhecimento quanto da área ética, existem problemas no pensamento kantiano e ele vai propor uma nova solução, então, para tentar resolver esses problemas. Tá? O momento histórico do Fichte, ele coincide um pouco com o Kant, né? Mas ele é um pouco mais novo do que o Kant, né? E então, no auge da vida do Fichte, assim, do pensamento dele, vão estar acontecendo coisas que o Kant já está vivendo na velhice. Então, o Kant não está mais muito... não está refletindo mais tanto, com tanto vigor a respeito dessas coisas, né? E o grande fato que vai acontecer nesse período é a Revolução Francesa, né? Quer dizer, sobre a qual o próprio Kant tinha um pensamento, né? O iluminismo, como a gente viu, ele desemboca numa filosofia que tem um resultado prático no mundo presente, na realidade presente, né? E a própria Revolução Francesa é, em grande medida, resultado do iluminismo, né? Quer dizer, então todo esse pensamento iluminista, no qual Kant também está envolvido, quer dizer, achava que a Revolução Francesa tinha sido uma grande vitória do saber, uma grande vitória da luta pela liberdade individual e tudo mais, né? Só que o que aconteceu? Depois de alguns anos da Revolução Francesa, houve o que se chama a fase do terror da Revolução Francesa, porque quando derrubaram a monarquia absolutista, começou uma briga pelo poder e as pessoas começaram a se matar. Tá? As pessoas começaram a disputar o poder de uma maneira tal que aquilo virou um bang-bang, virou uma coisa horrorosa. Né? É a chamada fase do terror da Revolução Francesa, aonde as facções lá, os jacobinos e tal, começaram a todo mundo se matar. Né? E que depois Napoleão, como era um grande general, uma força militar e tudo mais, vem e dá uma pacificada na coisa, mas toma o poder, se coloca como imperador da França e começa a invadir, inclusive, países vizinhos, né? Então, a própria Alemanha, onde morava o Fichte, foi invadida pelo Napoleão por volta de 1806, 1807, né? Ele viu, né, a França invadindo a Alemanha e achava, então, nesse sentido, que a Napoleão tinha traído os ideais puros do iluminismo, né? Começou a ter uma discussão lá de o que estava acontecendo, né? Que tem um pouco a ver também com o que a gente estava discutindo agora há pouco, quer dizer, você lutar por uma sociedade onde existe plena liberdade, igualdade e fraternidade, o que é isso? É uma espécie de imperativo categórico. É uma sociedade onde todo mundo respeita todo mundo respeita a individualidade do outro, todo mundo é fraterno e tenta se ajudar, né? Mas o que aconteceu na prática? Ninguém estava fazendo isso, estava todo mundo querendo tomar o poder lá e ficar com o poder na França, né? Então perceba como essas coisas estão interligadas, né? Mas o Fichte está vivendo na prática esse momento aí muito conturbado do desdobramento da Revolução Francesa, né? Quer dizer, ele já não tem mais aquelas ilusões que no começo da Revolução todo mundo tinha de que aquilo ia ser um paraíso, que ia ser uma maravilha, né? Começaram a surgir alguns probleminhas na prática, né? E na própria história. E aí, o que acontece? Né? Por outro lado, como eu falei para vocês, quer dizer, o Fichte também fazia uma crítica muito grande ao lado do sistema do conhecimento do Kant, quando o Kant dizia, olha, tudo que a gente pode conhecer é em relação aos fenômenos, né? Ou seja, como as coisas são representadas para a gente no tempo e no espaço, mas a gente não consegue conhecer as coisas em si. Né? E aí, como ele separa fenômeno de coisa em si, o objeto, como aparece para mim no tempo e espaço, do objeto como talvez ele seja de verdade, e o Kant dizia que isso a gente nunca ia conhecer, o Fichte acha que o Kant dá um espaço aí para um certo ceticismo
minar as bases da produção do conhecimento, né? E ele vai mexer, então, com esses dois problemas, tanto o problema ético quanto o problema da epistemologia, da ciência do conhecimento, né? E a base do erro do Kant, segundo o Fichte, é justamente o fato dele ter separado coisas que o Fichte acha que não dá para separar. Então, não dá para separar imperativo categórico do comportamento concreto, histórico, que o Kant separava. Não dá para separar a coisa em si dos fenômenos que a gente observa, e o Kant separava. Mas não era só aí. O Kant separava também o que ele dizia que era o campo da liberdade, que era o campo que a crítica da razão prática estudou e que discutia as questões morais, ele separava do campo da natureza, que era o campo da filosofia teórica, aonde a gente deveria produzir conhecimento com base no entendimento e na intuição sensível, né? Então veja como o Kant ele é muito analítico, ele vai o tempo inteiro separando coisas, né? Ele separava o indivíduo, então ele analisava a ética do sujeito separado da sociedade, sendo que não dá para separar a sociedade do sujeito aonde o próprio sujeito está inserido, né? E essas coisas que começam a ser criticadas muito fortemente, não só pelo Fichte, mas por todo um movimento da Alemanha do período que vai se chamar o romantismo alemão. É um pensamento filosófico, é uma nova escola alemã que se contrapõe, em alguma medida, ao iluminismo, né? Apontando problemas desse pensamento analítico, iluminista, muito racionalista, né? Eles achavam, por exemplo, que o iluminismo ele ficava muito na razão e ele não dava importância para a sensibilidade. Então, o que o iluminismo diz? Não, entrega o teu amigo para o assassino. Né? Isso é a razão que está dizendo. Né? Isso num videogame aí, eu estava falando com o Matheus no começo da aula, num joguinho lá de CS, então pode ser que você entregue um amigo para o inimigo para ganhar o jogo, sei lá. Por quê? Porque ali não está valendo nada. Né? Mas na realidade, quando você dança com o coração, você não vai entregar um amigo teu para um assassino. Né? Mas só que o iluminismo não queria pensar nisso. Né? O iluminismo ele separava as coisas. Não, isso aqui é o racional. O emocional deixa de fora. Né? Então ele tentava fazer esse tipo de separação e o Kant vai ser muito criticado por tudo isso. Né? Ele separava a ideia do espírito finito, né? Que era o homem concreto real, de um espírito infinito, que se porventura existisse, seria a alma, seria Deus, né? Enfim, são separações que todas elas são muito características da obra do Kant, e que o Fichte vai criar muito, vai criticar muito, né? O ser humano livre, de um lado, separado do problema do destino, né? Esses autores estão dizendo, olha, não dá para separar. E como que o Fichte equaciona esse problema de juntar essas coisas que estão separadas, né? Ele vai juntar da seguinte maneira, ele vai dizer, olha só, separar já é um segundo momento, tá? Que pode ser feita a separação para a gente entender as coisas melhor, para a gente perceber diferenças entre as ações livres e as ações necessárias que ocorrem na natureza, separações do que é o campo do individual, do que é a sociedade. Tem hora que a gente pode separar para entender melhor essas coisas. Mas o ser humano, como consciência, antes da separação, ele é uno, ele não tem separado. Então percebam que aquilo que a gente já viu lá na filosofia francesa, que era o dualismo cartesiano, gerar problemas, porque o Descartes não conseguia explicar direito como é que a alma mandava no corpo, como é que aquelas coisas separadas acabavam influenciando uma na outra, né? O Kant também vai passar pelos mesmos problemas. Tá? O Kant também é um autor dualista, que também vai pensar, muita gente vai falar da obra do Kant, que ele vai pensar em dois mundos, né? Principalmente essa separação entre o mundo da natureza, que é o mundo dos fenômenos físicos, e o mundo da liberdade, que é o mundo da ética, que é o mundo da religião. Né? Essa fissura muito radical é problemática. Então, o Fichte vai recuperar a ideia do monismo, que a gente viu que era a ideia do Spinoza. Né? O Fichte ele não vai ser espinosista, mas a gente vai ver que no romantismo alemão como um todo, né, o pensamento do Spinoza ele vai ser muito valorizado. Vários pensadores, né, como o Schelling, como o próprio Hegel, né,
Vários pensadores dessa fase do romantismo alemão vão recuperar o pensamento de Spinoza de uma maneira muito forte. Por quê? Porque ele era monista. Como é que isso aparece na obra do Fichte, né? Ele vai dizer, olha, a consciência, ela não precisa de outro fundamento além de si mesma. E nisso o Fichte é altamente moderno, ele é da filosofia moderna, né? Ele centra tudo na consciência, no sujeito, na subjetividade. Tá bom. Mas dessa forma, o conhecimento não parte mais do fenômeno, mas do sujeito. Quer dizer, não é um sujeito que se coloca separado do fenômeno como um pensamento que tenta explicar aquilo que aparece para ele na intuição. Essa separação para o Fichte é equivocada, né? Um sujeito que age desse jeito para gerar conhecimento e quando vai agir moralmente não age desse jeito, age de outro. Só tem a razão pura pensando abstrações matemáticas dos comportamentos morais, né? Vejam que tudo separado para o Kant, né? Quer dizer, o Kant ele faz, na verdade, uma grande geografia do entendimento humano, né? O que acontece em cada lugar, o que dá certo para o conhecimento, o que dá certo para a moral, quais faculdades são articuladas para produzir conhecimento, quais são articuladas para produzir a moral, né? E nesse sentido, quer dizer, ele vai tentar juntar pensamento com fenômeno para criar conhecimento. Tá? Então, o fenômeno está de um lado, o pensamento está do outro, ele vai lá e junta. Né? E o que o Fichte está dizendo é o seguinte, olha, não tem essa separação. O sujeito é um sujeito que tanto pensa quanto sente o fenômeno. Então, tudo deveria ser unido nessa forma da consciência, do eu. Então, ele cria uma estrutura de pensamento toda focada em cima do eu. Ou seja, o mesmo eu que cria o conhecimento é o eu que age eticamente. E o eu que age eticamente, ele tem precedência, ele tem mais importância do que o eu que conhece. Porque o eu que conhece já é um eu que está conhecendo porque ele quer fazer um uso ético daquilo. Né? Então percebam que ele dá uma amarrada nessas fissuras, né? Que o Kant havia realizado ao longo da sua obra. Né? Então essa coisa, o sujeito consciente está de um lado, o mundo está do outro lado. E aí o sujeito tenta conhecer o mundo que está do outro lado. Nessas fissuras, essa ideia de dois mundos, né? O Fichte é altamente contra isso. Mas o que dá unidade para esse eu, como base, digamos assim, de construção, tanto do conhecimento quanto do comportamento ético? Né? Aí Fichte vai dizer, o que cria o eu é a sociedade. Então não tem separação entre o eu e a sociedade. Só existe o eu porque existe uma sociedade, só existe a sociedade porque tem vários eus, né? Que são as pessoas que compõem aquela totalidade. Né? Então perceba que ele vai destruindo todas as fronteiras extremamente bem delimitadas que o Kant havia criado. Tá? Para o Fichte, então, né, as categorias têm uma gênese, elas nascem, né? Elas são autoproduzidas. Autoproduzidas a partir de quem? A partir do eu. Elas são construídas de uma interação universal e necessária entre o eu e o não eu. A base da construção do pensamento é o eu. Quando ela encontra um não eu, ela pode encontrar um mundo, por exemplo, e fazer pensamento a respeito dele. Mas a base de funcionamento é o encontro de um eu com um não eu, que no caso pode ser o mundo. Mas o eu pode se encontrar com um não eu, que também é do campo ético. Quem que sou eu? Sou eu que estou pensando se eu roubo ou se eu não roubo. Quem que é o não eu? O não eu, ou é um eu que vai roubar, ou é um eu que não vai roubar. Então percebam que a estrutura do Fichte ela é de um grau de abstração maior do que o do Kant, onde ele cria uma categoria do eu, que tudo que se coloca frente a ele é alguma coisa que é um não eu, que é alguma coisa que ele vai ter que lidar. Mas, seja um fenômeno que ele quer produzir conhecimento a respeito daquilo, seja uma obra de arte que ele quer produzir fruição a respeito daquilo, seja a biologia que ele quer construir conhecimento a respeito daquilo, ou seja a moral onde ele quer construir um conhecimento, né, a relação básica é sempre de um eu com um não eu. Tá? E dessa síntese, né, surge uma gênese que vai gerar categorias. Cada tipo de não eu vai merecer um tipo de abordagem, um tipo de categoria que vai tornar possível, né, o estudo daquilo. Tá? Então, para o Fichte, quer dizer, essa autoconsciência é um fenômeno que nasce também de uma relação com o não eu. O eu nasce da relação com a sociedade.
Então, a autoconsciência, o eu é um fenômeno social, né? Percebam como essas coisas estão mudando a perspectiva em relação ao que o Kant pensava que era um sujeito isolado, a gente sabia que estava partindo do sujeito. Agora começa a ficar uma coisa mais fluida, né? É um sujeito que está sempre em relação com algo que não é ele, que pode ser o mundo, que pode ser comportamentos futuros que ele vai adotar, que pode ser pensamentos que ele tem a respeito do que aconteceu, né? Então, o eu está sempre se deparando com esse não eu e tendo que lidar com os problemas que esse não eu está colocando para ele. Tá? O ser racional adquire, então, a plena consciência, né, quando é evocada, é convocada, é chamada, né, a pensar um outro ser racional fora de si. Quer dizer, o nascimento do eu tem a ver com uma outra pessoa que me reconhece como sujeito. Né? Eu só vou nascer e vou ser um eu autônomo marco a partir do momento que a Niltz, a partir do momento que o Matheus, da Nicole, da Graziele, me reconhecerem como um sujeito individual que tem essa possibilidade, que tem essa condição, né, de ir para o mundo e começar a se relacionar com coisas que não é ele. Né? Então, percebam como é mais fluida, né, e mais complexa a perspectiva do Fichte. Tá? Aonde que leva essa perspectiva no campo mais específico da moral? Tá? Essa perspectiva da relação do eu com o social vai se contrapor, num certo sentido, né, aquela separação muito clara que o Kant conseguia fazer entre autonomia e heteronomia, entre a minoridade e a maioridade, né? Aquela ideia de que eu, para agir corretamente, eu tenho que agir com base no meu pensamento racional, pura e simplesmente. Tá? O que o Fichte vai dizer? Espera aí, esse eu que vai agir, ele está no mundo. Tá? Então, esse comportamento ético dele tem que se relacionar também com esse mundo. Por exemplo, para a gente pode ser um problema ter que lidar com a perspectiva do roubo, né, de alguém pegar alguma coisa que é do outro e tal, né? Mas para uma sociedade indígena, isso não é uma questão fundamental, entendeu? Pode ter culturas que são mais da esfera do místico, que estão preocupadas com outras coisas e tal, não sei o que talvez nem ligue para roubo. Se alguém roubar alguma coisa, azar dele, entendeu? Mas eu não vou me sentir ferido porque alguém roubou uma coisa que foi fruto do meu trabalho, sei lá, entendeu? Eu não estou nem aí, né? Quer dizer, tudo vai depender da sociedade onde a pessoa está colocada. É lógico que na nossa sociedade, né, o roubo é uma coisa ruim, mas talvez em outra sociedade não seja, né? Talvez no nosso mundo a gente se sinta chateado quando alguém mente para a gente e acontece uma coisa que a gente fica chateado e tal, não sei o quê. Talvez alguém que já passou por tanta coisa na vida e tal, olhe para alguém mentindo e, primeiro, perceba que está na cara que é mentira, e, segundo, que não fale nem nada, que dê risada, fique quieto, né? E nem se preocupa com essa mentira, porque essa mentira, para ele, não faz efeito nenhum. Ou seja, as coisas começam a ser colocadas num lugar histórico, tá? Percebam que eu não estou falando em relatividade, tá? Não estou dizendo que tudo vale, não, que é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ver que vai acabar desambando para isso, mas não era esse o pensamento do Fichte. O que o Fichte quer é o seguinte, é que o pensamento seja encaixado no lugar histórico aonde talvez faça sentido discutir imperativo categórico da verdade e da mentira, ou do roubo ou do não roubo, né? Mas tem lugares onde não vai fazer sentido, não é? A gente vai discutir aqui o direito de alguém fazer outra pessoa ser escrava, né? Isso para a gente não tem nem sentido mais, entendeu? Isso é uma coisa do passado, um infortúnio de uma época histórica e tal, que para a gente não faz mais sentido um negócio desse, discutir escravidão. Não faz mais sentido. Por quê? Porque não tem mais como, na nossa sociedade, alguém defender a escravidão e isso passar a ser um problema de ordem ética. Não, eu vou fazer o meu escravo. Não tem a menor condição.
pessoa vai para a cadeia, vai, né, tentar qualquer ordem de intimidação, de violência contra outro. Então percebam, né, que o problema da moral efetiva é que ela tem que ser uma moral do presente histórico, ela tem que estar num lugar, né? Então, aquela pergunta que o Kant colocava abstratamente, eu entrego para o assassino, meu amigo, não... Depende, entendeu? Quem que é esse amigo, quem que é esse assassino, qual que é o motivo do que está acontecendo, tudo isso tem que ser colocado em pauta. E aí você vai colocar a moral num outro lugar que não é mais um lugar matemático, abstrato, sempre dá para deduzir hipoteticamente qual que é o comportamento. Não é assim. Ou seja, você precisa levar em conta o entorno da pessoa, aonde que essa pessoa está inserida. E aí, nesse sentido, como é que o Fichte pretende, na época dele, contornar o problema da moral kantiana, de que ninguém seguia as coisas certas? Né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha só, se a própria pessoa não for capaz de conter os impulsos maus que ela possui, então que existam leis e exista religião, né, que controle essa pessoa. Né? O Fichte ele é muito mais utilitarista, ele é uma coisa assim, olha, peraí, tem gente que é melhor que o cara acredite que vai para o inferno mesmo, dependendo do que ele fizer, porque se não tivesse limite da religião, o cara é capaz de fazer qualquer absurdo. Então é melhor, às vezes, num determinado momento histórico, existir uma crença na religião para controlar o comportamento das pessoas. Olha só que maluquice, isso é completamente o avesso do que o Kant dizia, né? O Kant dizia, não pode ter heterodirecionamento, não pode ter alguém de fora que conduza o comportamento, né? O que o Fichte está dizendo é o seguinte, olha, na prática tem que ter, né? Porque o pensamento mais maravilhoso do mundo, que era fazer a Revolução Francesa, virou um bang-bang, virou um mata-mata, lá todo mundo se matando. Então tem que ter uma força que dê uma liga social que faça com que as pessoas se controlem. Né? Então ele é altamente anti-kantiano nesse sentido. Né? Por quê? Porque o Kant dizia que esse tipo de controle externo, ele chamava isso de móveis morais, né? E ele dizia que era ruim alguém ser controlado de fora. Né? O que o Fichte está dizendo é o seguinte, olha, de vez em quando é bom, não é sempre ruim, não. Né? Às vezes tem que ter uma pessoa que controle. Né? E aí a função da religião vai defender o Fichte, né? Qual que pode ser a função da religião no século XIX, quando a ciência está descobrindo uma série de coisas que estão colocando em xeque algumas verdades religiosas, como é que surgiu o homem, em quantos dias foi criado o mundo, né? Tudo aquilo, com as descobertas científicas, aquilo vai perdendo sentido, né? Enfim, tem um monte de coisas que vão perdendo sentido, a ressurreição, né? Um monte de coisas que vão perdendo sentido, né? Porque a ciência está descobrindo coisas e tal. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, apesar da religião não se sustentar, né, dela ser uma espécie de criação coletiva da humanidade, que serviu para controlar as pessoas e tudo mais, né, no século XIX ela ainda vai continuar tendo essa função, né, de controlar as pessoas. Por quê? Porque tem gente que só controla com medo do inferno mesmo, porque de outra maneira você não vai controlar. Então ele sugere que exista um uso comedido do controle das populações por intermédio desse mecanismo da ideologia. Né? Eu não vou perder muito para a gente não desviar tempo com esse detalhe, mas percebam que a sociedade moderna que a gente vive, ela utiliza esse artefato, né? Que não é mais a religião, mas que é a mídia, que é a cultura, a construção da identidade, né? Tem uma série de recursos que o objetivo delas é exatamente esse, quer dizer, criar um heterodirecionamento que faça as pessoas não roubarem, não matarem, não fazer um monte de coisa, né? Porque tem que ter alguém fiscalizando e criando alguma ordem de temor, né? Para que as pessoas não façam coisa errada, tá? Ninguém mais acredita, talvez, que vá para o inferno, que vá para o purgatório, sei lá para onde que vai. Então coloca a polícia, coloca leis, coloca, né? Aí a sociedade, elas vão criando outros mecanismos de heterodirecionamento para que, se a pessoa for correta, souber agir do jeito que tem que ser,
por meio da autonomia dela, que ótimo, ela que haja. Agora, se não souber, mete a autonomia no cara, bota a algema e leva para cadeia, né? Então, é uma moral efetiva, né? É uma que realmente não fica no nível da abstração, de uma filosofia muito formal, que era a crítica que se fazia justamente ao Kant, tá? Então, a proposta do Fichte é que, mesmo sabendo que, num certo sentido, né, a gente está transferindo a liberdade para fora de nós, ou seja, a heteronomia, né, quer dizer, isso se justifica. Por que se justifica? Aí o Fichte dá um jeito de justificar isso, que ele vai falar o seguinte: olha, isso se justifica porque o próprio Deus é a nossa vontade, é a vontade do que a gente tem de melhor dentro do coração projetada para fora, como um ser autônomo que possui autoridade sobre o planeta, né? Então ele vai criar uma espécie de uma tese, né? uma hipótese dele, de que a própria religião ela deve servir para isso. Por quê? Porque deve ser uma religião em que o Deus seja um Deus extremamente exemplar, um sujeito, né? um personagem extremamente ético, um personagem que a gente olha e admira. A gente lê a vida do cara e tem admiração pelas atitudes dele. Ele é um cara bom, ele é um cara que ele tentou ajudar o cego, ele tentou ajudar o paralítico, tentou ressuscitar um cara que morreu, né? Então ele é um cara bom, né? Percebam que vira uma proposta de uma divindade, né? Que é uma divindade que, no fundo, são comportamentos éticos que estão sendo narrados por intermédio da história da divindade, né? Então percebam que é uma divindade encarnada, é uma divindade que é um ser humano, que é Jesus, no caso, quer dizer, o cristianismo, né, que vai se prestar esse papel que o Fichte está colocando, né, e que vai, enfim, ter uma importância muito grande na Alemanha, tanto em termos de comunidades católicas quanto protestantes. A gente já viu antes nas aulas de espiritualismo como o luteranismo, né? O protestantismo era forte na Alemanha. Então, justamente, os reis vão se sentir respaldados pelo Fichte, né, para investir nesse papel de uma igreja que deveria ser controladora das pessoas, tá? E aí, nesse sentido, ele é extremamente anti-francês, né? Anti-iluminista, né? É por isso que a gente está no estertor aí de abrir para uma nova filosofia, que é uma filosofia romântica, em que alguns dos pensadores do romantismo foram associados a tentativas contra-revolucionárias, né, que tentavam brecar as transformações que a Revolução Francesa havia prometido e havia estimulado, né? Então, as representações religiosas, os sentimentos que nós temos em relação à divindade e tudo mais, né, acabam aumentando uma eficácia da determinação racional, que é o que o Kant queria, que os imperativos categóricos fossem seguidos, né? Mas o que o Fichte está dizendo é o seguinte: olha, é muito mais fácil você dizer para uma pessoa para ela não roubar, em vez de você ficar querendo que ela raciocine e que, por meio da razão, ela chegue à conclusão de que que o roubo não vale a pena e tal, vale muito mais a pena você fazer ela se identificar com a figura como Jesus e querer seguir os passos dele, que são passos de bondade, de bom comportamento. Jesus não roubava ninguém, Jesus não matou ninguém, Jesus não falava mentira, não fazia as coisas erradas. Então, é um instrumento muito melhor, né? Por quê? Porque ele bate muito mais no campo da emotividade do que no campo da racionalidade. E aí já vem uma outra característica também dessa filosofia, que ela começa a tirar a racionalidade do lugar top, digamos assim, que o Kant, né, e o racionalismo haviam colocado a própria racionalidade, né? E para essa religião que teria esse papel que o Fichte está desenhando aí para ela, o Fichte vai chamar isso de uma religião racional. Tá? O próprio Kant já tinha esboçado o que seria um projeto, né, uma ideia de uma religião racional, né? Isso em alguns textos últimos da vida do Kant existe esse pensamento, e o Fichte vai dar uma leitura ainda mais detalhada, assim, mais conclusiva desse pensamento, né? Então o Fichte meio que assim tentando fechar assim o que aconteceu, né? É isso, quer dizer, é uma crítica de alguns problemas
que o pensamento crítico kantiano acabou deixando meio que mal parados, né? E que uma série de pessoas vão criticar o Kant, não criticar, mas vão dizer que ele não conseguiu, ao longo dos 70 anos de vida produtiva dele, fazer tudo o que seria necessário fazer, né? Então, certas coisas devem ser aprimoradas, devem ser aperfeiçoadas, né? E as duas iniciativas que o Fichte tem para tentar aperfeiçoar isso, uma é mexendo no campo da separação radical que o Kant fazia entre razão pura e razão prática. Ele vai dizer, não, a consciência é uma só, ela é prática e pura ao mesmo tempo, e ela é um sujeito que está lá na base dessas duas coisas, não dá para querer separar, tá? Se quiser separar depois só para pensar mais a fundo, o conhecimento, pensar a ética, pode separar, mas é uma coisa que vem depois. O sujeito é uma coisa única, é um existente único que está por trás de todo o pensamento, seja ele racional, seja ele científico, né? Então, essa é a primeira grande inovação. E a segunda, quer dizer, essa tentativa de recuperar uma moral efetiva, né? Que não seja simplesmente uma moral que fique no campo das abstrações matemáticas e tal, porque isso já não dá mais, né? O Fichte não vai ser o único que vai ingressar agora, na verdade é uma quantidade muito grande de pensadores alemães que vão nesse mesmo caminho da crítica ao Kant e de uma tentativa de recuperar alguma coisa que o Kant não conseguiu resolver direito, né? E que justamente é aquilo que a gente chama do romantismo alemão, que tem desdobramentos no campo da filosofia, né? E tem desdobramentos também no campo da arte. Então, o Schiller, por exemplo, que foi, junto com o Goethe, né, os dois grandes filósofos desse período aí do final do XVIII, do século XVIII na Alemanha, né, ele vai dizer que ele acha que o Kant também, por fazer essas separações e tudo mais, né, ele não percebeu que justamente um dos pontos aonde não dá para fazer essa separação entre aqui é moral, aqui é conhecimento, um dos pontos é justamente a arte. Tanto é que o Kant teve que escrever uma terceira crítica, né, que é a crítica da faculdade de juízo, aonde ele vai tentar explicar o que é o fenômeno da arte, porque a arte não é nem conhecimento teórico, porque ela não é um conhecimento como a física faz, para conhecer a movimentação de planetas nem nada, e ela também não é uma questão de ordem ética, né? Você até tem obras de arte que trabalham com problemas éticos, mas isso é uma coincidência. Você tem obras de arte que não estão nem aí com o problema ético, e tem uma pintura, né, de um autor lá que a discussão dele não é. Ele pintou uma natureza morta, uma galinha em cima da mesa com 3 alfaces e 2 pepinos lá. Então não tem nada de ético nisso, né? Mas é bonito, olha a técnica do cara, olha, né? Enfim. E aí ele coloca justamente que a arte coloca um tipo de questionamento para o pensamento filosófico que a filosofia do Kant não dá conta de resolver. Não, o Kant até fez lá uma analítica do belo, uma analítica do sublime e tal, mas tudo ali é muito matemático. Tanto é que o sublime tem 2 tipos: tem o sublime matemático e o sublime natural. Mas, enfim, é tudo muito dividido, tudo muito razão, racionalismo e tal, e não consegue dar conta da arte. Por quê? Né? Porque justamente a arte está mexendo com coisas que a razão do entendimento humano não consegue explicar, né? Mas que está numa fronteira. Por quê? Porque consegue mexer com o coração da gente também, tanto é que existem, inclusive, obras de arte que também são obras de arte que discutem a questão da moral, né? Então conseguem mexer com o nosso coração, num certo aspecto, mas também conseguem mexer com problemas formais, assim, conceituais, de como foi feita a obra. Quer dizer, não é só o tema, não é só o conteúdo, é também a forma, mas também não é só a forma, também é o conteúdo. Então a arte é o tipo do campo que não dá para pensar separadamente. E aí a gente vai ver que vai surgir um grande número de autores que vão vir na esteira desse romantismo alemão, justamente colocando isso em questão. Quer dizer, a ideia de que a arte é um campo muito particular e importante para o desenvolvimento da filosofia.
Por quê? Porque a arte ela vai dar conta de explicar determinadas coisas e a filosofia do Kant, a filosofia racional, ela não dá conta de responder, né? Então, o Schiller especificamente, né? O que ele vai trabalhar? Né? Ele vai trabalhar a ideia de que o homem ele tem esses dois lados que o Kant falou, quer dizer, ele tem um lado racional e tem um lado emotivo, né? Mas o que acontece, na verdade, com o homem? O homem, ele é um ser que ele consegue, por exemplo, quando surge uma emotividade muito grande para ele, né? Ele não é reativo àquilo. Ele não é reativo àquilo, né? Um bicho que age por instinto, né? Se você for no leão e cutucar o leão vai te atacar, entendeu? Não tem conversa, né? Aquilo é automático, é mecânico, é intuitivo, né? O homem não, o homem é aquele que talvez ele sofra um ataque muito forte do destino, algo muito violento recaia sobre ele, né? Mas ele vai ser capaz de transformar o que seria um ato reativo sensível, né? Num ato sublime, num ato elevado, num ato moral. Então, diferentemente de um leão, né? Quando esbofeteado de um lado do rosto, o que Cristo vai dizer? Vai dizer, eu vou dar outra face, né? O que é isso? Né? Justamente ele está mostrando que o homem ele tem uma dimensão, que é essa dimensão moral, que é a dimensão sublime do homem, né? Que ela é capaz de absorver os mais duros impactos que o destino poderia destinar a ele, né? Em vez de ser reativo, ou de ser fraco, ou de simplesmente desabar porque o mundo está te destruindo, né? De ter uma elevação de âmbito moral que te faz passar por aquela situação como um verdadeiro fenômeno impressionante, assim. Né? Então mandam queimar determinadas pessoas lá porque elas acreditam no cristianismo, né? E o que o fiel faz? O fiel vai, entra na fogueira e levanta a cabeça e vai de cabeça erguida e vai lá e queima e morre, né? Por quê? Porque essa capacidade de ter um mundo no sensível, o corpo no sensível que sofre dor, mas transformar essa dor numa decisão intelectual moral, né, é aquilo que dá o caráter de magnífico da humanidade. Né? Esse é o pensamento do Schiller, quer dizer, é justamente nessa brecha entre aquilo que seria a reação natural ao que o destino está criando para a gente e a atitude concreta que eu tomo, né, é aí que surge um espaço para a criação de uma genialidade, para a demonstração de uma dignidade, de uma honra, de um comportamento ético, heróico, né, do martírio, né, de coisas que são justamente aquilo que a literatura do Schiller, né, ele escreveu romances, escreveu também teatro, escreveu poesia, né? Ele é o Pássaro do Goethe, assim, são os dois grandes nomes da literatura alemã, né? Assim, eu poderia dizer para vocês, são os dois maiores nomes da literatura alemã, da história inteira da literatura alemã até hoje, né? E talvez alguém vai discordar disso, falando, não, mudaram as coisas, tudo bem, mas assim, são dois nomes unânimes, assim, né? Os dois grandes nomes da literatura alemã são o Schiller e o Goethe, né? E ambos vão, enfim, participar desse grande movimento aí que a gente costuma denominar de romantismo alemão, inclusive participando de várias fases, da primeira fase, que é o Sturm und Drang, depois da fase do classicismo e depois, por fim, da própria fase mais detidamente romântica, talvez que a gente poderia dizer, né? Mas que vai se abrir fundamentalmente, então, a partir do século XIX, tá? E aí, enfim, eu tentei dar uma panorâmica para vocês a respeito do que está
acontecendo aí nesse período, né? Porque aí a semana que vem eu vou começar a eu não vou aprofundar com vocês o romantismo alemão, tá? Porque é um tema que, justamente pela característica dele, às vezes ele é muito mais importante até na literatura, em outras áreas, do que na filosofia, né? Existem tentativas de fazer uma leitura filosófica da obra do Schiller, da obra dos irmãos Schlegel, que são outros dois autores muito importantes do romantismo, do Novalis, né? Existem tentativas de fazer leituras do que existia de filosofia nesses românticos alemães, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe com vocês, primeiro porque é uma questão polêmica. Tem gente que diz que esses caras não são filósofos. Goethe, né? O cara pode ter escrito obras maravilhosas de literatura e tudo mais, né? Escreveu o Jovem Werther, escreveu os anos de desenvolvimento do Wilhelm Meister, enfim, eles têm obras maravilhosas, mas tem muita gente que fala que isso não tem nada a ver com filosofia, tá? Tem outras pessoas que dizem que tem, e a gente vai retomar esse tema quando a gente for falar de um filósofo que realmente aí a gente põe nessa linhagem, né? Que é o Schopenhauer e depois o Nietzsche, né? Mas a gente vai retomar isso só mais lá para frente. E outro motivo pelo qual eu não vou aprofundar muito com vocês o romantismo alemão também é porque uma das características do romantismo alemão ela é o irracionalismo, que a gente vai ver lá no Schopenhauer e no Nietzsche, que vão aflorar de novo o problema de que eles são antirracionais. Né? O Nietzsche, principalmente, ele se declara um inimigo do racionalismo. Né? Ele é um inimigo do racionalismo porque ele acha que o racionalismo atenta contra a própria vida. Né? Então, isso a gente vai retomar um pouquinho mais para frente. E no mesmo período que os românticos alemães estão produzindo esse pensamento deles, vai surgir um outro grande pilar de sustentação da filosofia, né, que vai ser o Hegel, né? E ele está nesse momento, ele critica o Kant também, ele é contra os mesmos problemas que o romantismo está atacando no Kant, mas ele vai dar uma outra solução, que não é a solução romântica, não é a solução do irracionalismo. Muito pelo contrário, ele vai propor um novo conceito de razão, que é bastante complexo e tudo mais, mas que aí a gente vai deixar para pegar a partir da aula da semana que vem. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo?